Hoje ela está atravessando um momento transitório de falta de recursos, não tem como pagar os seus estaleiros e acreditamos que vamos conseguir superar esse momento e dar continuidade ao projeto. Falando aqui, senhor Luiz Eduardo, da questão das empresas drilling. Vossa Senhoria sabe me dizer quem são os representantes das empresas drilling? Sim, Excelência. Sei responder daquelas que foram as que originalmente a SET se associou para botar de pé o projeto. Nós temos a Atlas, que é uma empresa formada basicamente pela OAS, com a ETESCO. Temos a Queiroz Galvão, óleo e gás, aliás, desculpe, óleo e gás não, parte de serviços. Nós temos a Odebrecht, óleo e gás. Temos a Odfiel, que é uma empresa norueguesa. Temos a Cidril, que também é uma empresa norueguesa e inglesa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Esqueci alguma? São essas as empresas, não sei se eu estou me esquecendo de alguma delas. O senhor pode me dizer se Vossa Senhoria sabe informar onde estão sediadas essas empresas drilling que prestam serviços relevantes, não é, à SET Brasil, à Petrobras e ao nosso país? Excelência, eu acredito que todas elas estão sediadas aqui no Brasil. No Brasil? Para a informação de Vossa Senhoria, já que Vossa Senhoria é presidente da SET Brasil, e a SET Brasil tem negócios com todas essas empresas drilling, que Vossa Senhoria lembrou tão bem aí os nomes de todas elas, mas para contribuir, já que Vossa Senhoria é presidente da SET Brasil e parece-me não ter conhecimento, essas empresas elas estão sediadas na Holanda e na Austrália, na Áustria, melhor dizendo. Elas estão sediadas na Holanda, eu vou repetir para Vossa Senhoria, e na Áustria. Vossa Senhoria não sabe, então, portanto, me dizer por que elas estão sediadas, essas empresas foram sediadas na Holanda, por exemplo. Excelência, as empresas de drilling que eu citei, elas estão sediadas no Brasil. Então, tem que ver... As empresas SPS, que elas são sócias, elas estão sediadas na Holanda, como eu falei originalmente. Mas não são as empresas de drilling, são as SPS. Então, é bom entrar para uma correção, porque na estrutura divulgada nessas empresas, elas estão sediadas na Holanda e na Áustria. E por que não há publicidade e transparência, né? Por exemplo, em relação aos dados dessas empresas, porque os dados delas são muito poucos quando a gente procura fazer uma pesquisa. Apenas aqui uma colocação. Agora, como foram escolhidos esses operadores que são sócios das sociedades de propósito específico em percentual entre 15% e 30%? Excelência, eu não sei dizer, eu não participei desse período, isso foi lá na criação da SET e quando esses operadores se juntaram ao projeto. Eu não tenho essa informação. E nem Vossa Senhoria, depois que assumiu a presidência, procurou saber por que foram escolhidos esses operadores, quem são os sócios das sociedades de propósito específico, nada. Vossa Senhoria encontrou lá e assumiu. Vossa Senhoria acabou dizendo na explanação que mandou rever todos os contratos, fez uma auditoria para rever todos os contratos, para fazer uma reanálise, e nessa reanálise, né, não foi discutido os critérios para a escolha desses operadores, quem são sócios das sociedades de propósito específico, entre 15% e 30%, porque não é uma cota irrisória, entre 15% e 30%. Então, Vossa Senhoria simplesmente não sabe dizer, não sabe responder e também não procurou saber, desde quando assumiu a presidência da SET Brasil, mesmo tendo sido essas escolhas feitas na gestão anterior à de Vossa Senhoria. Excelência, os sócios das sociedades específicas, eu listei todos.
eles têm percentual variando de 70% de 30% a 15%. E são exatamente esses que eu citei ao senhor. Mas a Vossa Excelência. Eu apenas não sei a origem, lá na criação, 4 anos atrás, o que levou a selecionar esses operadores, dentre outros operadores. Mas, na minha chegada, eu procurei fazer uma vistoria, uma auditoria, nos contratos assinados com todos eles. Eu não fui simplesmente na gênese lá, porque eles foram escolhidos, né? Isso foi uma coisa interna lá da Petrobras, ainda na época que a SET, acredito, estivesse ligada à Petrobras. Eu ainda estava no início da gestação da SET, ou imediatamente depois, mas certamente bem antes da minha chegada. Só que isso já era fato consumado, os contratos já estão assinados. Então, coube a mim a gerência dos contratos, na medida em que constatei que, com as auditorias, nada foi encontrado de errado neles. Vossa Senhoria considera normal que a Petrobras participe do capital da SET Brasil e, simultaneamente, promova licitação em que a SET Brasil é concorrente? Isso, na opinião de Vossa Senhoria, não viciou o processo competitivo? Excelência, eu quero crer que não, por todos os procedimentos que eu conheço adotados pela Petrobras, mas acho que nós deveríamos perguntar à Petrobras para ter ideia como é que foi esse processo na ocasião. Perguntar à Petrobras, mas eu estou aqui, Vossa Senhoria, como um executivo competente, já passou por várias empresas no nosso país, eu perguntei se Vossa Senhoria considera normal, não estou perguntando a opinião da Petrobras, se a Vossa Senhoria considera normal, transparente, legal, ético, que a Petrobras participe do capital da SET Brasil e, simultaneamente, promova a licitação em que a SET Brasil é concorrente. E aí eu perguntei se Vossa Senhoria acha que isso não viciou o processo competitivo. Vossa Senhoria, como presidente da SET Brasil, é parte interessada em tudo isso, mesmo não ter sido iniciado na sua gestão. O que eu perguntei é se Vossa Senhoria considera normal todo esse esquema entre a SET Brasil e a Petrobras. Excelência, eu não vejo nada de aético ou nada de ilegal em todo esse processo. E conhecendo a Petrobras como eu conheço, não seria feito um processo se houvesse qualquer irregularidade. Os processos licitatórios são muito bem conduzidos pela Petrobras. Então, eu não vejo nada de errado. Tão bem conduzidos que a Petrobras chegou onde chegou. Ontem foi divulgado que a Petrobras era uma das 120 empresas mais rentáveis do mundo. Hoje, agora já está na 416ª. É a prova de que todos esses procedimentos da Petrobras foram procedimentos corretos, lícitos, lucrativos, não é? E Vossa Senhoria vem aqui afirmar essa posição. É lamentável a gente ter que ouvir esse tipo de coisa aqui. Quais foram as empresas, senhor Luiz Eduardo, que ganharam as licitações da Petrobras para a construção de sondas e plataformas para a exploração do pré-sal? Isso não se agrava pelo fato de a SET Brasil ter sido a grande contemplada? Bom, eu conheço da licitação que envolveu a SET Brasil. De todas as empresas que ganharam a licitação da Petrobras, Excelência, eu não tenho como responder, porque eu não sou mais da Petrobras, não acompanho esses processos. Na SET Brasil, no pré-sal, onde a SET Brasil participou, teve um segundo participante, se eu não me engano, foi a Ocean Rig, e a SET Brasil é quem ficou com as 21 sondas. As contratações da SET Brasil pela Petrobras ocorreram por meio de concorrência pública. Vou repetir. As contratações da SET Brasil pela Petrobras ocorreram por meio de concorrência pública, foram utilizadas cartas convites, houve efetiva competição? Pelo que me consta, embora eu não tenha participado na época, houve efetiva competição. Foi um processo licitatório. Mas eu não vivi esse período. Eu teria que consultar a informação que eu tenho. Com quem Vossa Senhoria mantém ou mantinha relacionamento e com que finalidade nas seguintes entidades? Vossa Senhoria já citou as entidades, mas eu estou perguntando com quem? Petrobras, Funcef, Previ, Valia, BTG Pactual, Santander, Bradesco, Lute, EIG. Se Vossa Senhoria quiser, eu repito. Não há necessidade, Excelência.
Todos esses são acionistas da SET, fazem parte do conselho, e o meu contato com eles era basicamente com essas empresas através dos conselheiros. Eventualmente, em uma ou outra empresa, eu fiz alguma reunião para poder esclarecer algum ponto. Mas os contatos eram basicamente através desses conselheiros, dessas empresas. Vossa Senhoria fez parte do corpo executivo da Petrobras, passando por vários cargos importantes nessa empresa, correto? Positivo, Excelência. Vossa Senhoria conhece os senhores Renato Duque? Conheço. Pedro Barusco? Conheço. João Vacari Neto? Não conheço. Não conhece João Vacari Neto. Alberto Youssef? Também não, Excelência. Que tipo de relacionamento mantinha e que assuntos tratou, portanto, com os dois que Vossa Senhoria afirma conhecer, Renato Duque e Pedro Barusco? Na realidade, foram relacionamentos profissionais, tive contatos muito poucas vezes com os dois, principalmente com o Barusco. O Barusco chegou no AIP depois que AIP é a área de exploração e produção, depois que eu já tinha saído dela, ele era do Centro de Pesquisas. E o senhor Renato Duque, ele era da área de exploração e produção, e chegamos a ter alguns contatos, mas não havia uma relação hierárquica direta entre nós dois. Vossa Senhoria sabe as razões da saída do seu Pedro Barusco da SET Brasil quando ele renunciou à diretoria de operações da SET Brasil? O que consta é que foi por motivo de doença. Que consta, isso é oficial no pedido de renúncia dele? Excelência, eu não estou me referindo ao termo de denúncia, eu estou me referindo... Não, de renúncia eu estou falando. Porque ele renunciou ao cargo. Sim. Foi o que Vossa Senhoria disse na explanação aqui. Positivo, desculpa. Realmente o que consta lá dentro da SET Brasil é que ele saiu por motivo de doença. Ele renunciou por motivo de doença. Por motivo de doença. E do senhor João Carlos Ferraz? O senhor João Carlos Ferraz chegou ao fim o mandato dele e o Conselho entendeu por bem indicar um novo presidente e não reconduzi-lo na posição. E por que o Conselho entendeu isso? Que não deveria reconduzi-lo à presidência da SET Brasil para mais um mandato? Excelência, eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei o que levou, o que motivou o Conselho a não dar essa continuidade. Mas o senhor foi o sucessor dele? Positivo. Ele saiu no final de abril, eu entrei no dia 7, 8 de maio de 2014. E de quando Vossa Senhoria assumiu a presidência da SET Brasil para cá, não encontrou nenhum ato ilícito por parte do João Carlos Ferraz? Foi tudo correto, íntegro, de forma correta? Não foi encontrado nenhum ato ilícito dentro dos contratos da SET Brasil. Não foram encontrados nenhum ato ilícito? Não foram. E na avaliação de Vossa Senhoria, Vossa Senhoria foi é o substituto dele, não é? Lógico que Vossa Senhoria disse aqui que fez uma auditoria. E, na sua opinião, o João Carlos Ferraz ele foi um bom presidente da SET Brasil? Excelência, eu não convivi com o João Carlos Ferraz nesse período, mas a tirar por tudo que eu vi na imprensa e nas delações premiadas, eu acredito que eu não posso concordar que tenha sido um bom presidente. Então ele não foi um bom presidente, na opinião de Vossa Senhoria. E o senhor Pedro Barusco foi um bom diretor de operações? Também não convivi com o senhor diretor, com o senhor Pedro Barusco, mas pela mesma razão também sou obrigado a concluir que não foi um bom diretor de operações. A SET Brasil contribuiu com campanhas eleitorais, fez doações para campanhas eleitorais? Não é do meu conhecimento que isso tenha acontecido, no meu período certamente não. Não. Qual o envolvimento, não é, que Vossa Senhoria entende ter a SET Brasil com todo esse esquema de corrupção aqui em foco?
qual, na sua opinião, é o envolvimento da Sete Brasil no esquema de corrupção da Petrobras? Na minha opinião, a Sete Brasil não teve envolvimento nessa corrupção. Pessoas da Sete Brasil que ocupavam posições de diretoria se envolveram, mas não a Sete Brasil. Nada dentro dos contratos. E hoje eu tenho assim, muita confiança em dizer que depois de todas as auditorias que fizemos, nada pegamos de errado nos contratos, nada pegamos de errado nos e-mails de todas as pessoas que hoje estão dentro da Sete Brasil. Então eu entendo que a Sete Brasil é vítima de todo esse processo. Ela não participou desse processo. Mas Vossa Senhoria disse que pessoas participaram. Pessoas da Sete Brasil, é isso? Pessoas da Sete Brasil, e pelo que consta nas delações premiadas, ou na delação premiada do senhor Barusco, isso foi feito por fora, não por dentro da empresa. Foi alguma coisa não feito através dos contratos. As pessoas que estão lá dentro hoje da Sete não tiveram nada a ver com esse ilícito comentado. Me dê uma explicação só para tirar uma dúvida. Vossa Senhoria disse que o capital aportado pelos acionistas foi de 8,3 bilhões de reais, é isso? Afirmativo, Excelência. E Vossa Senhoria também disse que no programa de construção de 29 sondas para o pré-sal, que está previsto um investimento de 26,4 bilhões de dólares, e dos quais 20 bilhões já foram investidos pela Sete Brasil. Dos 26,4 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais foram investidos, perto de 7 bilhões de dólares. A combinação era o Vacari, o Barusco e o Ferraz, e eles dividiram para atender o Vacari. Era esse grupo aqui, Me dê só uma explicação que eu não entendi. Eu não sou executivo e não entendi. Se o aporte foi de 20 bilhões, o já investido pela Sete Brasil foi de 20 bilhões, o montante, e o capital aportado pelos acionistas na Sete Brasil foi de 8,3 bilhões, como é que fecha essa conta? Eu entendi que o investimento previsto total é de 26,4 bilhões de dólares. Desses, Vossa Senhoria afirmou de que 20 bilhões já foram investidos pela Sete Brasil. Mas o capital aportado pelos acionistas da Sete Brasil foi de 8,3 bilhões de reais. Como é que fecha essa conta? São 26,4 bilhões de dólares, é o investimento total previsto. Até o momento foram investidos 20 bilhões de reais. Desses 20 bilhões de reais, 8,3 bilhões de reais vieram dos acionistas. E foram feitos empréstimos de curto prazo, e vem desses empréstimos de curto prazo essa diferença de recursos. E esses empréstimos foram feitos com quais bancos, se é que foi com bancos, enfim. Com quem foram feitos esses empréstimos de curto prazo? Esses empréstimos foram feitos com diversos bancos, dentre eles o Banco do Brasil, o Itaú, o Santander, o Bradesco, a Caixa Econômica também participou, também teve a própria Lúcia, que é um dos acionistas, também aportou recurso, e teve mais um banco estrangeiro que me fugiu o nome dele aqui agora, o Standard Chartered, que também aportou recurso. E teve participação nesses empréstimos de fundos de pensão, não? Nos empréstimos de curto prazo, não. Não teve participação. Bradesco e Santander, que são acionistas da Sete Brasil, eles, portanto, fizeram empréstimos à Sete Brasil. Sim, fizeram. E como acionistas, eles não confiam na empresa que eles são acionistas, eles mesmo tiveram que fazer empréstimos? A partir de novembro, nenhum outro banco se aventurou a emprestar mais dinheiro para a Sete Brasil.
Ah, não se aventurou. Então, antes era uma aventura emprestar a Sete Brasil, é isso? Não, Excelência, eu não quis dizer isso. Foi só um termo inadequado utilizado. Nenhum deles teve mais disposição para poder emprestar recursos para a Sete Brasil. Para encerrar, senhor presidente, e eu não sei se o áudio do início da fala já está no ponto para quem possa tirar a dúvida, mas só para encerrar, naquilo que foi dito pelo senhor Barusco, da sua delação premiada, ele disse que os estaleiros mencionados na delação premiada dele, e aí não há necessidade de citar todos os estaleiros, mesmo porque nós já conhecemos, que em torno de 720 milhões de dólares, não é, dos 22 bilhões de dólares no total previstos, não é, para investimentos na Sete Brasil, para a construção dos estaleiros, que havia uma combinação de pagamento, porque Vossa Senhoria disse que foi 26,4 bilhões o previsto, o Barusco disse que é 22 bilhões de previsto de investimento. Mas esse não é o foco principal. Mas que havia uma combinação de pagamento de 1% de propina para os contratos firmados entre a Sete Brasil e cada um dos estaleiros. Mas esse percentual, palavras do Barusco, foi reduzido em alguns casos para 0,9% por conta da competitividade do processo licitatório e a exigência da Petrobras de que os preços estivessem em conformidade com o mercado internacional. E aí, não é, foi dito também que essa combinação envolveu, não é, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, o declarante dos agentes de cada um dos estaleiros, e estabeleceu que sobre o valor de cada contrato firmado entre a Sete Brasil e os estaleiros deveria ser distribuído percentual de 1%, posteriormente reduzido a 0,9%, que a divisão se dava da seguinte forma: 2/3 para João Vacari, 1/3 para a Casa 1 e a Casa 2. E aí ele cita os estaleiros Atlântico Sul, o estaleiro Enseada do Paraguaçu, o estaleiro Rio Grande e parte do estaleiro Keppel Fels. Mesmo tendo conhecimento dessas afirmativas do senhor Pedro Barusco em relação a esses estaleiros, e tendo Vossa Senhoria determinado auditoria, como foi dito aqui, nada, segundo Vossa Senhoria, foi encontrado, mas mesmo assim, Vossa Senhoria acha que a transação da Sete Brasil com esses estaleiros foram transações lícitas, corretas, transparentes, honestas, envolvendo todo esse esquema afirmado pelo senhor Barusco, e se Vossa Senhoria acha que foram transações corretas, íntegras, honestas, transparentes, Vossa Senhoria entende que deve permanecer nessa transação comercial entre a Sete Brasil e esses estaleiros envolvidos na delação premiada do ex-diretor de operações da Sete Brasil, senhor Pedro Barusco? Excelência, as auditorias feitas por nós, pela Sete, com a utilização de terceiros, como eu comentei, nada encontraram de errado nos contratos. Nós temos uma relação contratual com esses estaleiros e estamos dando continuidade nessa relação contratual. Ok. Senhor presidente, eu gostaria que passasse o áudio, não sei o ponto exato, mas é logo no começo da explanação do senhor Luiz Eduardo, só para que a gente possa tirar dúvida se eu estou equivocado, posso estar, obviamente, ou se o senhor Luiz Eduardo disse uma coisa aqui, disse outra no início do seu depoimento. Só para a gente poder tirar a dúvida, senhor presidente, em relação àquela questão que aqui eu levantei, quando, no meu entendimento, posso estar equivocado, o senhor Luiz Eduardo ele disse que a Sete Brasil ela foi concebida com um propósito da construção dos 28 mais 1, 29 navios sondas. Então, gostaria que fosse reprisada aqui, por favor, a explanação do senhor Luiz Eduardo.
presidente, podia dar sequência, a hora que eu localizar, a gente volta a esse detalhe? Daqui a pouco começa a sessão lá, não vamos ficar. Tá vendo navios aqui? Não é sonda, não. Indago o deputado André Moura. Indago o deputado André Moura se podemos seguir com as perguntas do deputado Luiz Sérgio na hora em que... Presidente, enquanto bota no presidente, ponto, uma questão de ordem aqui, presidente. A gente pode interromper a sessão por um minuto e votar o requerimento? Eu já disse que não me oponho a essa solução, apenas eu preciso que haja um acordo, porque o combinado foi fazer uma deliberativa após a oitiva. Ok. Mas minha preocupação é que pode estar em plenário, né? E aí a gente vai para Curitiba sem esses requerimentos aprovados. Indago ao plenário se podemos votar os requerimentos de acordo. Eu concordo, presidente. Os de Curitiba? Presidente, pela ordem. Presidente. Já vai mais de 2 horas aí de oitiva por parte do relator. Eu sou favorável. Que possa avançar, né? Senhor presidente, pela ordem. E só para informar, nós temos 3 líderes inscritos, temos 13 membros inscritos e 1 não membro, ou seja, 14, 17, alguns aí com tempo de 10 minutos, fora o tempo do relator que deve aí ter mais perguntas. Eu a boa vontade e o bom senso do subrelator para concluir das perguntas que faltam. Ele já concluiu. Para a gente poder votar o requerimento. Da minha parte, só pode 2 horas e meia. Pode dar continuidade ao trabalho e quando o áudio estiver no ponto, a gente para poder ouvir. Só isso. Da minha parte, senhor presidente. Deputado Ivan Valente. Eu proponho que nós votemos os requerimentos agora, com as propostas de acordo e as extra-pauta imediatamente. Imediatamente após a votação desses requerimentos. Seguindo a ordem, entende? Vamos votar os requerimentos e os requerimentos extra-pautas que estão na pauta aí, que estão colocados, para ser discutidos e colocados na pauta. Senhor presidente, o extra-pauta tem que ter votação nominal. Isso. Para ser admitido, outra votação nominal para ser aprovado. Aí viabiliza tudo, presidente. Não, eu proporia a gente votar só aqueles preparados pelo relator que tem a ver com a nossa ida a Curitiba segunda-feira. Eu sou contra isso aí, presidente. Presidente, eu sou contra. Eu quero só para uma sugestão de caminhamento, se Vossa Excelência permite. Vossa Excelência coloca em votação aquilo que nós todos acordamos, que são aquelas pessoas que estão lá em Curitiba, e logo a seguir se faz uma nominal para saber se admite ou não os extra-pautas. É simples assim. Eu só abrirei essa exceção se for garantido da parte dos senhores que não haveremos discussão de forma demorada que venha prejudicar a oitiva. Porque é até uma falta de respeito com o depoente que aqui está. Porque eu sei que quando eu abro aqui a deliberativa, como é que acontece. O senhor dá 1 minuto para justificar ou encaminhar para cada um e acabou. Porque a discussão em sessões deliberativas, elas oscilam do sexo dos anjos até a menstruação das borboletas. E aí a gente fica aqui a tarde inteira sem produzir, discutindo temas que podem ser discutidos a posteriori. Presidente, pela ordem, acho que o senhor devia acordar e a gente concordar que dá no máximo 1 minuto para cada um poder questionar ou aprovar um requerimento. Parabéns, presidente, pela criatividade. Eu só abrirei a sessão deliberativa se houver o acordo, sob pena de eu ter que cortar os microfones para que as discussões elas não sejam esticadas. Claro que daremos a palavra ao autor para fazer a defesa. Se houver uma questão de ordem que seja sobre o tema, sobre o requerimento, darei a palavra sem nenhum problema. Mas eu conheço aqui, quando começa a discussão, aflora o desejo de todos falarem, de darem a sua opinião, e nesse momento nós estaremos prejudicando a oitiva. Para esta questão, presidente, vamos fazer o acordo de 1 minuto. Pronto. O senhor é soberano. Aí o senhor, se todos concordarem com 1 minuto, o senhor pilota 1 minuto aí. Presidente, pela ordem. Eu só quero um compromisso da presidência, apenas o seguinte: nós não temos sessão deliberativa de requerimentos há quase 1 mês. Nós paramos de votar os requerimentos no requerimento número 1 do deputado Embaçaí. Foi o único que foi votado. Tem uma série... Extra pauta, né, deputado Ivan? Extra pauta, mas naquele momento era extra pauta. Eles já deviam ter virado pauta, porque tem outras centenas de pauta. Eles já deviam ter virado pauta. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência o seguinte: alguns deputados fizeram o requerimento de preferência já há muito tempo. Teve sessões que caiu, duras sessões caíram aqui. Deputado Ivan. Então eu peço que seja, de qualquer forma, colocado esses requerimentos,
mesmo que seja Deputado um minuto ou dois de defesa. Eu costumo cumprir todos os acordos que eu faço. O acordo que eu fiz, solicitado pelo deputado Onyx Lorenzoni, na última sessão deliberativa, foi que os requerimentos extra-pauta daquela reunião fossem mantidos na próxima reunião deliberativa, que será hoje, para serem tratados como requerimentos extra-pauta, sem a necessidade de colher novas assinaturas. E isso eu irei cumprir como eu acordei. Perfeito. Isso será cumprido de qualquer maneira. E aí, quem concordar com extra-pauta vota a favor, quem não concordar vota contra. Agora, eu vou cumprir o acordo que eu fiz. Agora, o que eu não posso aqui é interromper uma oitiva com o compromisso de voltar para que essa oitiva seja concluída e temos aqui uma sessão deliberativa de 2, 3, 4 horas com o depoente aqui aguardando. Isso é o que não dá para eu admitir. E o extra-pauta o que eu estou querendo aqui é evoluir para um acordo, para atender várias solicitações que foram feitas, agora com o compromisso da discussão não ser esticada, porque eu cortarei os microfones e encerrarei a deliberativa, se assim achar necessário. Eu quero logo comunicar para que depois não saia aqui e eu não seja acusado de que tenho que impor as minhas vontades. Eu combino tudo que eu vou fazer, sempre previamente. Combino com todos os parlamentares, faço reunião de trabalho, me esforço para que a CPI possa produzir. E quando Vossa Excelência diz que a CPI não realiza a sessão deliberativa há quase um mês, é porque nós realizamos 3 sessões deliberativas e aprovamos quase 300 requerimentos em um esforço feito por todos os deputados que fazem a CPI. Presidente, nunca uma CPI aprovou tantos requerimentos em 3 sessões como nós aprovamos. Mas tem uma ordem da extra-pauta aí. Eu peço que siga a ordem da extra-pauta. Eu irei seguir, deputado Ivan. Eu já disse isso a Vossa Excelência. Vamos em frente, presidente, vamos embora. Olha só, eu ontem estava na reunião quando o senhor propôs, em telefone viva voz, um acordo para o deputado Ivan, que na semana que vem nós faríamos, depois aí da Curitiba, uma reunião deliberativa para analisar todos aqueles requerimentos. Não tem acordo com o deputado Ivan, porque ele não tem compromisso com a gente resolver as coisas. Vamos votar aqueles que têm inerência, que é inerente aí da Curitiba, e a gente semana que vem delibera de novo. Eu não aceito esse tipo de ilação, presidente. Eu fiz uma proposta, inclusive ontem, com Vossa Excelência no Viva Voz, que era apenas acordar que fosse para quinta-feira, mas fosse garantido que eles entrariam na pauta e votados, acordado. Eu propus o acordo que o deputado Pancera não aceitou. Ele que não aceitou. É diferente. Eu topo ir para quinta-feira, mas com acordado de 2 ou 3 requerimentos e mais alguns que os deputados colocam. Vamos continuar com a não é verdade. Vamos continuar. Vamos discutir a menstruação das borboletas aí, presidente. Vamos continuar com a equipe. Vamos embora, presidente. Esclarecimento. Só para entender... Os extrapautas, eles precisam ser votados nominalmente. Exato. Por quem querem maioria para absoluta. serem admitidos. E essa depois... votação, ela precisa ser para cada requerimento? Cada requerimento. Cada um. Cada requerimento extra-pauta. Vamos continuar cada requerimento extra-pauta precisa de votação nominal. Exatamente. Continuar com a equipe. Vamos embora, presidente. Eu reitero aqui a proposta da gente já aprovar todos os acordados que estão na pauta, porque, inclusive, isso foi acordado ontem. E depois, ao final da oitiva, a gente começa a tratar os extra-pautas. Se a gente for votar nominalmente cada um dos requerimentos agora, nós vamos adiar a oitiva para as 6 horas da tarde. Vamos embora, vamos embora. Continua a oitiva, presidente. Presidente, o painel já foi aberto já. A qualquer momento, pode começar a ordem do dia. Era importante votar esse requerimento para poder a viagem de Curitiba virar produtiva. Continua com a oitiva, presidente. É só uma contribuição. Pedir para que, agora que vai votar em bloco, os requerimentos que vão permitir que se ouçam os 3 deputados, ex-deputados que estão presos lá na carceragem da Polícia Federal, tem que incluir o senhor Carlos Abib Chater. Ele era, ou é, o doleiro que operava aqui no posto da Fonte, posto da Torre, perdão. E eu peço a Vossa Lava Jato. Isso. E eu peço a Vossa Excelência que inclua este cidadão no requerimento de número 671 de minha autoria. Aí resolve essa questão processual. Nós aí com os demais requerimentos
Presidente. Pois não. É só a inclusão no requerimento 671, de minha autoria, eu só posso pedir num que é meu, desse cidadão que está preso lá, Carlos Habib Chater, para que ele também possa ser ouvido. Aí, esse requerimento, eu só informo ao plenário que é do Luiz Argolo. Sem nenhum problema. Porque aí estarão os 4 que estão presos e que não constam da lista do deputado Pancera. Essa é a preocupação que eu queria. Então, vamos dar seguimento à nossa reunião. Nós iremos, nesse momento, votarmos os requerimentos de acordo e aí os extra-pauta nós colocaremos em votação como prometido. Se o extra-pauta, primeiro, que é o deputado Ivan Valente, que é o que não aceita o acordo, ele não for atendido, não for acolhido, eu indago se a partir daí poderemos encerrar e voltar para a oitiva, e depois da oitiva eu volto para o eu quero fazer uma proposta aqui. Vossa Excelência aí eu sabe, atendo o deputado Ivan. Vossa Excelência sabe o quanto eu também tenho perseguido a possibilidade de se trazer requerimentos de extra-pauta por conta. Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência para deixarmos para a próxima deliberativa. Se Vossa Excelência e se todo o plenário aceitaria fazer o seguinte acordo. Nós votamos esse que está acordado aqui entre nós, que é necessário para cumprir a pauta de Curitiba, e Vossa Excelência chama para as 9 horas da manhã da próxima quinta-feira uma deliberativa aqui, onde nós analisamos todos os requerimentos aí que estão como extra-pauta. Esta presidência já tem esse compromisso. Ok, mas eu queria só agregar feito, até porque a Vossa Excelência, precisam deliberar. A Vossa Excelência, que apresentei lá atrás um extra-pauta, que é muito importante que esteja pautado. Não, eu esclareço. É a senhora Maria Auxiliadora Tiburcio Duque. O marido dela está preso, nós vamos interrogá-lo, ele ainda não falou, e pode ser muito importante ele saber que a CPI abrirá a sua reunião deliberativa com esse requerimento de convocação da esposa. Porque eu quero lembrar que quando a CPMI, lá da Petrobras, lá no semestre passado, ameaçou convocar as filhas e os genros do Paulo Roberto Costa, acelerou a delação premiada dele. Então isso é um fato. Todos nós sabemos que essa senhora chantageou o ex-presidente Lula. Presidente. Portanto, é muito importante que o senhor Renato Duque saiba que se ele continuar a não falar para essa CPI, nós vamos trazer a esposa dele para ela explicar o que é que ela sabe que fez com que ele fosse libertado lá em novembro. Vamos fazer uma presidente, proposta, uma ponderação, fazer uma presidente. proposta de acordo. Sugerir que a pauta de convocações não tenha como propósito a ameaça de convocação de familiares para isso ocasionar um ambiente propício para a delação premiada. Por quê? Porque isso pode ser mal interpretado e ser entendido como um constrangimento ilegal para a obtenção da delação premiada. Podemos eventualmente até apreciar, é a minha opinião, podemos eventualmente até apreciar as convocações, mas a fundamentação da defesa não deve ser um constrangimento do possível delator, constrangimento público da família, sem indício de prova ou de envolvimento, porque senão fica parecendo que é um procedimento que pode ser arguído a legalidade dele. Obrigado, presidente. Presidente, posso fazer uma opinião pessoal minha. Fazer uma essa proposta. justificativa é só de quem botou o chapéu na cabeça. Não é verdade que eu tenho... Não é justo. Eu estou contribuindo. Deputado Ivan Valente, para encerrar a discussão. Presidente, quero fazer uma proposta a Vossa Excelência como presidente. A Vossa Excelência tem o poder, inclusive, de definir a pauta, de fazer acordos e assim. Que nós votássemos os requerimentos imediatamente por acordos de Curitiba, que também sou autor, e que na quinta-feira nós votássemos a extra-pauta vira pauta, é isso aí, e que nós acordássemos pelo menos um dos requerimentos aqui, que eu proponho que seja o senhor Júlio Camargo, seja votado por acordo.
Nós fechamos aqui. Eu vou manter o acordo que eu fiz na última reunião, que foi de tratar os requerimentos extra-pauta como extra-pauta, não transformar os requerimentos em pauta, porque quem tem o poder de priorizar a pauta é o relator. Eu tenho feito um esforço para que os deputados também participem dessa priorização. Eu pautarei todos os requerimentos como tenho feito em toda a reunião. Eu não vou priorizar nem prestigiar nenhum requerimento. Isso eu tenho a convicção. A proposta dele não é extra-pauta apenas um. Eles vão fazer isso, um só extra-pauta. E vão fazer acordo com ele. Ele só quer um extra-pauta, só do Júlio Camargo. Pronto. Não, eu não tenho nenhum problema com nenhum. Eu vou manter todos os requerimentos extra-pauta, porque eu tenho outros deputados também querendo. Ele só está pedindo um. Não tem extra-pauta, presidente. Extra-pauta é quinta-feira que vem. Vossa Excelência bota para votar o que tem acordo, quinta-feira que vem o senhor já assumiu o compromisso de botar os extra-pauta. Ponto. Isso. Não, presidente, vamos votar logo os requerimentos. Então vamos à deliberação dos requerimentos. Senhor presidente. Então vamos seguir. Vossa Excelência... Vamos à deliberação dos requerimentos. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Requerimento 668 do senhor Efraim Filho, que solicita a convocação do senhor Luiz Argolo para prestar depoimento nesta CPI. Requerimento 669 do deputado Efraim Filho, que solicita a convocação do senhor André Vargas para prestar depoimento nesta CPI. Requerimento 670 de 2015 do deputado Efraim Filho, que solicita a convocação do senhor Pedro Corrêa para prestar depoimento nesta CPI. Requerimento do deputado Onyx Lorenzoni, que adenda a convocação do senhor Luiz Argolo, também a convocação do senhor Carlos Habib Chater para prestar depoimento nesta CPI. O requerimento 680 do deputado Ivan Valente, de igual tema, que solicita a oitiva do senhor André Vargas. Requerimento do deputado Ivan Valente, que solicita a oitiva do senhor Luiz Argolo. Requerimento do deputado Ivan Valente, que solicita a convocação do senhor Pedro Corrêa. E o requerimento 732 do deputado Celso Pancera, que solicita que seja convocado o senhor Gerson Machado, delegado da Polícia Federal, a fim de colaborar com as investigações desta comissão. E temos também aqui um requerimento 731 do deputado Celso Pancera, que trata de um pedido de diligência externa para ouvir os senhores Luiz Argolo, André Vargas e Pedro Corrêa, de igual tema dos requerimentos já lidos. Eu indago ao plenário se temos acordo. Senhor presidente, eu queria... Votação. Alô. Eu queria votar apenas de Curitiba. Esse requerimento número 8 do Celso Pancera pode ficar da semana que vem. Não é urgente. Quero votar só os urgentes. Essa pauta, deputado Arnaldo, foi feita num pré-acordo com o relator ontem. Eu indago a Vossa Excelência se temos um problema de manter esta pauta. Eu concordo até o item 7, que tem ressonância com Curitiba. Esse outro ficar para depois. Como... Presidente, eu vi o requerimento do Pancera. Esse delegado pode dar uma contribuição importante e ele está lá em Curitiba. Vamos ouvir ele lá. Está em Curitiba, ok. Presidente, pela ordem. Está em Curitiba, tudo bem. Ele é baseado no Paraná. Em votação, os requerimentos que esta presidência acabou de mencionar. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado os requerimentos. Deputado Ivan Valente. Agora o senhor votou todos os requerimentos em conjunto de Curitiba. Em conjunto, de 1 a 8. Eu quero que vote agora o requerimento 161, senhor presidente. 161 não está na pauta. Presidente, não ia votar os extra-pauta na quinta-feira que vem, presidente? Não. Senhor presidente, agora vamos retomar a oitiva, deixar os extra-pautas para depois da oitiva. Só há uma maneira de voltarmos para a oitiva. Como eu fiz o compromisso, eu irei cumprir o compromisso. Isso. Irei ler o requerimento extra-pauta. Se o plenário entender que esse requerimento deve voltar em uma outra pauta, o plenário entende, não está rejeitando o mérito, está rejeitando apenas o momento de ser votado. Exatamente. Então o plenário se manifesta e aí ou a gente vota o requerimento agora ou não vota. Ele pediu um só. Senhores precisam expressar, eu não posso... Senhor presidente, defender. Ele pediu um só. Daí a palavra, Excelência. Ele pediu um só. O senhor não pode deliberar agora se nós queremos votar o extra-pauta ou não? Tranquilo, obrigado. Desculpa. Irei fazer isso agora. Ele cumpriu o acordo. O requerimento que temos na ordem de extra-pauta da última reunião, mantendo o compromisso feito, é o requerimento 130 de 2015, deputado Ivan Valente. Vossa Excelência tem 1 minuto para defender o requerimento. Senhor presidente, quero defender que entre 161 e 167.
imediatamente. Um só. Pelo seguinte. Nós temos que seguir a ordem, deputado Ivan. Esse foi o acordo que eu fiz com Vossa Excelência. Então eu vou fazer também. Então Vossa Excelência defende o 130. Se for aprovado, Vossa Excelência vai defender o 161, o 167, o 529 e daremos seguimento, não tem nenhum problema. Eu quero dizer, então me dê o tempo que eu vou... Um minuto, já está correndo. Em primeiro lugar, nós não convocamos ainda aqui nenhum daqueles maleiros, mulas que entregaram dinheiro objetivamente às pessoas. O senhor Adarico Negromonte é um deles. O senhor Jaime de Oliveira é o outro. Você chega diretamente à fonte. No caso do senhor Adarico Negromonte, vários locais onde ele entregou dinheiro, entregou a fonte. Não sabe, o senhor Jaime de Oliveira tem denúncias a mesma coisa, de ter ido a Belo Horizonte, entende, ter entregue R$1 milhão ao senhor Anastasia, de ter entregue na Barra da Tijuca dinheiro na casa de um advogado do seu Pisciani. Por isso, eu acho que a CPI não pode mais deixar de convocar pessoas que têm o que dizer aqui sobre a questão da corrupção direta da CPI. Por isso eu peço a... Votação. Senhor presidente, só porque ele citou aqui o senador Anastasia, eu quero lembrá-lo que no depoimento já não é o mérito, deputado Zalci, não é o mérito que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo a inclusão da pauta ou não. A votação ela é nominal. Tem caminho. Orientou para botar o nome dele. Sim, eu não vejo necessidade, mas se Vossa Excelência deseja fazer o encaminhamento, eu queria... não tem problema. A lista dos deputados membros para que a gente possa fazer a votação nominal. Queria... A votação eletrônica, isso. Então, queria aqui... declaro aberta a votação. Os deputados que desejarem orientar suas bancadas, fiquem à vontade. Senhor presidente. Orienta aí. Como é que eu voto? Alô? Alô? Senhor presidente. Eu peço que o som... Melhore o som aqui, por favor. Senhor presidente, gostaria de encaminhar aqui pelo PSDB. O PSDB deseja retomar a oitiva e votar esses requerimentos na quinta-feira que vem. Portanto, o PSDB vota não. Os deputados que querem que o requerimento do deputado Ivan Valente seja apreciado agora, votam sim. Os deputados que não concordarem com o extra-pauta para hoje, votam não. E nós manteremos o acordo dos extra-pauta. Uma questão de ordem sobre isso. Veja, a orientação do Partido dos Trabalhadores até esse momento tem sido trazer todos os que podem contribuir com o aprofundamento das investigações. Botar um requerimento que nós achamos que não tem problema, oportunamente trazer esses dois depoentes. E perder o requerimento, eu não posso deixar isso acontecer. Não é o mérito, deputado Afonso. Nós estamos discutindo a inclusão na pauta agora ou não. Eu sei. Pode ser apreciado em outro momento. Eu entendi. Então, o senhor, sem eu ter feito a pergunta, Vossa Excelência está respondendo, porque o que eu vou postular é que eles estejam incondicionalmente inclusos para a próxima reunião. Sem nenhum problema, sem nenhum problema. Vossa Excelência já está atendido. Peço celeridade na votação dos deputados. Já está aberto. Os caras aqui, depois eu disse com o Michel, podia faltar. Como é que foi os caras da Central? Primeiro, só fez o subrelator aí. Presidente, eu queria só que Vossa Excelência me tirasse uma dúvida, presidente. A reunião deliberativa de quinta-feira, que Vossa Excelência afirma que faremos, a pauta de quinta-feira, ela será a extra-pauta, presidente, que já foi apresentada? Não, os requerimentos extra-pauta, eles entrarão como extra-pauta, como eu fiz o compromisso com todos os parlamentares. A pauta nós estaremos anunciando na quarta-feira anterior.
Só mais uma pergunta para Vossa Excelência. A pauta, Vossa Excelência tem a prerrogativa como presidente de fazer a pauta normalmente. Vossa Excelência vai usar dessa prerrogativa ou vai fazer uma reunião com o partido, ou com os membros da comissão, no sentido de ter um entendimento referente Essas reuniões de entendimento foi uma atitude tomada por nós visando o acordo e a produção da Comissão Parlamentar de Inquérito, e é por isso que nós temos aí diversas agendas externas, oitivas marcadas, subrelatorias funcionando. A CPI tem justamente trabalhado por esse esforço que todos nós temos feito com esses acordos, para que a gente não fique aqui cada requerimento sendo um cabo de guerra e a gente possa, com isso, não produzir da maneira que nós precisamos produzir. Essa reunião de entendimento, claro que nós manteremos, deveremos fazer ela aí um dia anterior, mas já anuncio aqui, a pauta da próxima quinta-feira serão todos os requerimentos que foram dados entrada até a quarta-feira anterior, que é o prazo que eu tenho de 24 horas antes. Então, os requerimentos a serem priorizados para acordo, não, isso é uma conversa a ser feita com o relator, com os subrelatores, líderes. Agora, a nossa decisão é pautar todos os requerimentos. Vou encerrar a votação. Já votei, já. Todos os parlamentares já votaram? Estou votando. Senhor presidente. Senhor presidente. Concluída a votação. Está encerrada a votação. Darei a palavra a Vossa Excelência em seguida. Sim, 6, não 13. O requerimento não foi incluído na pauta. Partindo desse precedente, encerramos aqui a sessão deliberativa, seguimos com a oitiva, antes dando a palavra ao deputado Paulo Pereira, para que o relator possa fazer seus questionamentos. Presidente, por que não vai seguir a ordem dos requerimentos? Deputado Ivan, nós estamos partindo do precedente que o plenário entende que esse não é o momento desses requerimentos serem apreciados. Cada nome é um nome, presidente. Cada nome é um nome. O senhor Júlio Camargo é outra pessoa aqui. O acordo foi esse, presidente. Não, nós estamos mantendo o acordo. Os requerimentos voltam na outra quinta-feira da mesma forma, deputado Ivan. O que eu quero aqui é que a oitiva possa continuar. Senhor presidente. Vou fazer esse acordo com Vossa Excelência. Presidente, só para... Eu peço que a imprensa registre o deputado Ivan firmando um acordo. Presidente, só para que fique registrado, presidente, naquela sessão anterior, aonde os requerimentos de preferência, eles foram relacionados e tem uma ordem, nós estávamos exatamente prestes a votar o requerimento de convocação da senhora Maria Auxiliadora Tibúrcio Duque. E eu quero lhe pedir que isso seja respeitado aquela ordem. Farei chegar às mãos de Vossa Excelência a ordem que nós obedeceremos na próxima reunião nos requerimentos extra-pauta. Obrigado, presidente. Deputado Paulo Pereira. O senhor está já determinando que os extra-pauta seja deixado para a próxima quinta, mas eu queria fazer um apelo aos pares aqui para apreciar um requerimento que eu fiz hoje a esta CPI, de que eu acho uma das questões mais importantes para esta CPI. É esclarecer fatos que, do meu ponto de vista, tem muito a ver com o que vem acontecendo com vazamentos de informação. Eu faço um requerimento e eu gostaria de ler esse requerimento. Requer a convocação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ou Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Senhor presidente, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 2º da Lei 1579/52, no artigo 36 do inciso 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requer que seja submetido ao plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido de formulação de convocação do senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com expresso intuito de que venha a essa comissão explicar os critérios que esperamos sejam objetos e observados na lei para deixar de abrir ou abrir inquérito devido na Operação Lava Jato. Eu queria, inclusive, pedir a oportunidade de ler a justificativa para este pedido. O Ministério Público Federal representa, ao lado do Supremo Tribunal Federal, o mais alto bastião da salvaguarda da legalidade e da justiça dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O órgão, por seu status elevado, deve zelar pela isenção, transparência e lisura
no atuar. É preciso prestar atenção, e eu estou aqui, presidente, com um punhado de documentos de funcionários do Ministério Público, inclusive uma carta dos funcionários do Ministério Público, assinada por vários membros do Ministério Público, que diz o seguinte: é preciso prestar atenção na isenção da opinião dos servidores da Secretaria da Comissão de Comunicação Social do Ministério Público, que subscreve carta dirigida ao Procurador-Geral da República, datada de 6 de março de 2015, com denúncias diversas, incluindo vazamentos da Operação Lava Jato. Na carta, os servidores acusam de descontrole sobre as informações decorrentes da Operação Lava Jato, redundaram em vazamento que colocaram em dúvida a legitimidade da atuação da instituição institucional do Ministério Público. Os servidores ainda jogam luzes sobre a ação supostamente de ilegalidade duvidosa na nomeação interessada, essa interessada está bem detalhada, do secretário de Comunicação Social do Ministério Público, o senhor Raul Pilate Rodrigues. Ele foi nomeado pela portaria 95/2015 anexada, está aqui nesse pacote de denúncias, que por estranha coincidência é sócio, diretor-gerente da empresa contratada pelo Ministério Público para realizar serviço de governança de comunicação interna em valores superiores a R$500 mil, com inexigibilidade de licitação, portanto não teve licitação. Se fosse prefeito já estava preso, né? Referindo-nos às empresas Oficinas da Palavra Limitada, CNPJ, está aqui o CNPJ, não vou ler, e a Impress Comunicação, também com CNPJ, empresas coligadas e dirigidas por senhor Raul Pilate. Em última instância, o responsável pela comunicação do Ministério Público. Ou seja, o cara é dono de duas empresas e também é o responsável pela comunicação do Ministério Público. Diante do exposto, solicito aos nobres pares o apoio necessário para a aprovação deste requerimento, que tem o escopo de aprovar a convocação do senhor Procurador-Geral da República, na condição de titular do Ministério Público Federal, senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para que ele venha perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito explicar nos critérios das informações públicas sobre as investigações da Lava Jato e seus envolvidos. As suas explicações podem ter sido influenciadas nas investigações, para concluir, deputado, além do vazamento atribuído ao encontro, estou terminando, do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em Buenos Aires, onde tiveram encontro, segundo a matéria da Folha de São Paulo, sendo que elementos da investigação podem ter chegado nas mãos de interessados. Enfim, em anexo está todas as cartas, inclusive do Ministério Público, e toda a documentação que eu quero fazer questão, e já fiz o protocolo, está entregue a essa comissão, para que a gente possa esclarecer definitivamente o que está acontecendo com o Procurador-Geral da República. Então, como eu acho que é uma coisa, um caso que é grave, né, eu acho que o senhor poderia abrir aí a oportunidade da gente verificar se o plenário concorda com a convocação do Janot para que ele venha explicar aqui o que vem acontecendo. Era isso, senhor presidente. Hoje não é mais possível, porque a reunião deliberativa ela já foi encerrada. Eu apenas escutei por um pedido pela ordem de Vossa Excelência, mas na próxima quinta-feira todos os requerimentos que forem dados entrada até a quarta-feira estarão na pauta e aí o plenário decidirá o que a CPI deverá fazer nos próximos dias. Deputada Elisiane, para que a gente possa continuar. Senhor presidente, eu queria só de antemão já me manifestar contrário ao requerimento do deputado Paulinho, que faz a apresentação, presidente, inclusive dizendo que a assessoria jurídica do PPS já está estudando, em sendo aprovado por esse plenário, uma ação ao Supremo, porque, na verdade, a gente compreende que há um constrangimento ilegal. O procurador está dentro de suas prerrogativas de fazer a investigação. A Constituição Federal é clara referente à autonomia do Ministério Público e não cabe a esta casa ingerir numa investigação que está em curso. Seria uma ação, no nosso entendimento, até desmoralizadora para esta comissão. A CPI tem hoje uma responsabilidade com o Brasil. O que nós fizemos aqui, que foi um gesto, inclusive, importante? Fomos até o Paraná, visitamos o juiz Sérgio Moro, nos colocamos à disposição do juiz no compartilhamento de informações, tanto da CPI para com o juiz, quanto do juiz para com esta comissão, quando nós aprovamos o requerimento de compartilhamento de informações. Portanto, presidente,
Quero já deixar isso aqui registrado. Não há tempo para ler, inclusive o estudo já feito pela assessoria jurídica, mas o PPS estará, na verdade, atento referente ao requerimento do colega deputado Paulinho. Muito obrigada, presidente. Presidente, por gentileza, presidente, gostaria também de pronunciar, o deputado Paulinho teve todo o tempo disponível, eu usarei 1 minuto. A gente está aqui a posição do Partido dos Trabalhadores é que tanto as investigações levadas a cabo pelo procurador Janot como pelo juiz Moro, no âmbito da Justiça, no Ministério Público e no Supremo, são prerrogativas constitucionais que merecem todo respeito. Outra coisa é a controvérsia política sobre vazamento ou sobre as prioridades dadas no curso das investigações. Portanto, nós, os Partidos Trabalhadores, também somos contra esse requerimento. Obrigado. Presidente, agradeço. Eu queria encaminhar contra. Então não vai ser votado agora, deputado Ivan. Não, mas olha, merece uma consideração. Presidente. Não, e por isso que eu estou ouvindo com toda a apresentação. O encaminhamento contra agora também é de direito, deputado Ivan. O deputado Florencio, se eu não estivesse ouvindo, Vossa Excelência poderia dizer, eu estou aqui ouvindo. Estou ouvindo. Presidente, dá 1 minuto só. Eu não quero mais de 1 minuto para dizer que o requerimento do deputado Paulinho é um requerimento que merece uma atenção especial, porque não é pouca coisa, entende, se convocar uma instituição para vir aqui. Nós estamos convocando o representante mais da instituição. O deputado Paulinho tem certeza que quer fazer isso? Presidente. Entendeu? Aquele deputado Paulinho é de maior e sabe o que faz. Exatamente. Não sou eu que ele tem certeza, porque eu acho que... Vamos iniciar o item, não vamos poder como cada um tem as suas convicções, e se ele acha que isso aí vai contribuir para as investigações, aqui é o contrário. Minha opinião, isso vai contribuir para tentar desmoralizar a nossa CPI. Por isso, o pessoal é radicalmente contra essa proposta. Agradeço a Vossa Excelência. Daremos seguimento. Mas também só dizer que se eu não tivesse certeza, não tinha feito. Eu estou com uma denúncia grave de funcionários do Ministério Público de que esse senhor vem desviando a atenção e vazando informações através de uma empresa de assessoria contratada irregularmente. Para concluir, deputado Paulinho. E, portanto, é preciso investigar. Só porque o senhor é o procurador-chefe não pode ser investigado? Vamos levar o debate para um outro momento. Deputado Luiz Sérgio, Vossa Excelência, deputado Pancera. 1 minuto. Eu tenho requerimento também com esse teor, vou pautar na próxima reunião. Acho que, se a Justiça pode chamar deputado, o deputado pode chamar também, essa casa pode convocar o outro. Nós não estamos chamando a instituição AGU, nós estamos chamando o procurador e não a instituição. Então, é correto, se os deputados podem ser chamados para lá para prestar seus depoimentos, e eles podem, e as instituições podem vir aqui fazer varredura de computadores, nós temos autoridade institucional para também convocá-los. Por isso, nós vamos pautar também, deputado Paulinho, um requerimento já protocolado pela gente na próxima reunião. E para ser coerente... Vamos voltar para a oitiva. Deputado Luiz Sérgio, como relator, a palavra está assegurada a Vossa Excelência para seguirmos com a oitiva. A discussão está encerrada. Não, presidente, eu só quero dizer 10 segundos e colaboro com Vossa Excelência. Não existe ninguém nesse país além da lei, acima da lei ou acima de qualquer suspeita. Eu concordo com o Onyx, mas o... Quem despachou... Senhor presidente, sim. Aqui. Antes da pergunta, apenas uma observação acerca desse tema. O ministro do STF também. Houve uma CPMI, do Congresso Nacional, relativo à questão do Cachoeira. E lá o senador Collor de Mello fez um requerimento à época de se convocar o procurador da época, o Gurgel. Aquele requerimento nem chegou a ser pautado e foi interpretado como uma provocação. Então, eu acho que esse é um debate que eu tenho um posicionamento contrário à convocação do Procurador-Geral e acho que acaba depondo contra o próprio trabalho da CPI, porque ela não pode ser objeto de disputa para além dos objetivos pela qual ela está aqui instalada. Só expressando meu ponto de vista. Mas retomando aqui as perguntas, queria perguntar, Luiz Eduardo, a Vossa Senhoria,
Vossa Senhoria poderia me detalhar a governança corporativa da empresa Sete Brasil, os conselhos, a diretoria, como são indicados seus membros? A Petrobras tem direito estatutário a essa indicação? Pode dizer agora isso. Excelência, a participação da Petrobras na indicação dos membros se dá através de, no caso, para o diretor-presidente, através de uma lista tríplice que é encaminhada para os acionistas, e numa assembleia eles fazem a escolha de um dos 3 nomes encaminhados pela Petrobras. No caso do diretor de operações, a Petrobras tem o direito de indicar diretamente o nome. E em todos os demais casos não há nenhuma indicação direta da Petrobras. Qual é a relação da Sete Brasil com a Petrobras? Para ser mais objetivo e direto, em alguns momentos, no calor do debate, aqui nesta CPI, se passou a ideia, a tese de alguns, que a Petrobras manda na Sete Brasil. Quer dizer, a Sete Brasil tem... há uma interferência? Como é que é essa relação? A Sete Brasil tem autonomia para conduzir os seus trabalhos? Ou Vossa Senhoria reconhece que a Petrobras interfere no dia a dia da empresa Sete Brasil? Excelência, a Petrobras tem uma participação de 9,3%, 9,4% na Sete Brasil. E ela não tem autonomia para dar nenhuma orientação, para mandar na Sete Brasil. Ela é um dos acionistas e, no caso, eu devo satisfações ao Conselho de Acionistas sem nenhum favorecimento à Petrobras. Mas o senhor fez, Vossa Senhoria completou 1 ano à frente da empresa. Nesse período de 1 ano houve inclusive troca também da presidência da Petrobras. Em algum momento houve uma interferência? Vossa Senhoria se sentiu pressionado por diretores da Petrobras? Nunca houve uma pressão direta em mim relativa à Petrobras. Obviamente, os acionistas, e a Petrobras é uma delas, têm às vezes interesses que são divergentes da maioria dos acionistas. Mas nada em especial no tocante à Petrobras, em relação a mim diretamente. Vossa Senhoria, ao relatar a sua ascensão profissional, iniciou afirmando que iniciou a sua atividade profissional no estaleiro McLaren, situado na cidade de Niterói, e que trabalhou também em atividade de construção fora do Brasil, que o currículo de Vossa Senhoria, na sua avaliação, foi considerado por já ter participado de projeto dessa desenvoltura. Então, ao meu ver, uma pessoa que conhece a atividade de construção naval offshore. A política que o governo federal implantou de conteúdo local, Vossa Senhoria defende esta política, é contrário a essa política, entendeu ser uma boa política para o desenvolvimento de tecnologia, agregar tecnologia e conhecimento ao Brasil, além da geração de emprego, ou tem um posicionamento crítico a essa política? Excelência, eu sou favorável a essa política. Eu entendo que ela pode auxiliar muito no desenvolvimento dos estaleiros e da indústria de uma maneira geral. Os estaleiros, depois de estarem em condições de operar, uma série de outras empresas têm que se desenvolver para poder suprir os estaleiros a tempo e a hora de todos os recursos. Então, é um mecanismo muito importante para desenvolver a indústria no país. Essa é a minha visão a respeito. Vossa Senhoria também aqui relatou que houve aí um prazo dado pelos bancos de 60 dias, que nesses
60 dias, Vossa Senhoria, a diretoria, está muito empenhado para um processo de reestruturação financeira da empresa Sete Brasil. A empresa Sete Brasil contratou várias obras, algumas que continuam sendo tocadas, outras paralisadas. Isso gera uma enorme intranquilidade. Eu mesmo, ao longo dessa semana, por ter sido metalúrgico em um estaleiro em Angra dos Reis, onde plataformas estão sendo construídas, muitos me ligaram, mostrando a sua preocupação em relação à continuidade ou não de obra. Qual é o posicionamento de Vossa Senhoria hoje? Há uma reestruturação, mas há uma luz no fundo do túnel, quer dizer, nós temos um prazo estabelecido, alguma perspectiva mais palpável para que essas obras possam ser dados continuidade ou não? Como o senhor avalia esse quadro no que se refere a um prazo mais específico? Excelência, nós temos até o final de junho para botar de pé uma reestruturação financeira que contemple, que permita, que crie condições para que essas sondas sejam construídas no Brasil. Eu sou muito otimista em relação a isso. É um projeto, como eu disse, onde já foram investidos 20 bilhões de reais, gerando milhares de empregos, com potencial de gerar ao todo 150 mil empregos, diretos e indiretos no país. Nós tivemos a felicidade de ter o pré-sal no litoral brasileiro e eu entendo que enquanto a Petrobras quiser essas sondas, nós vamos buscar solução para botar de pé esse projeto. E acredito que vamos conseguir. Como aqui, longe de querer fazer um julgamento da liberdade que cada parlamentar tem de expressar o seu ponto de vista, a sua opinião, que é uma das suas prerrogativas, mas houve uma contestação muito grande da constituição da empresa Sete Brasil, como se ela fosse um projeto não sério. Alguns utilizaram o termo uma empresa feita para se saquear e para roubar. Vossa Senhoria está há apenas um ano na direção da empresa. Já participou de grandes empresas no Brasil e no exterior. Qual é a análise que o senhor faz do projeto, da concepção da empresa Sete Brasil? Na minha visão, o projeto Sete Brasil foi um projeto muito bem estruturado e não fora as dificuldades que tivemos de novembro para cá, obter financiamento, nós teríamos conseguido botar de pé todos os projetos, ou quase todos. Tínhamos algum atraso em uma ou outra sonda, em algumas sondas, mas que não colocava em risco o projeto. Então, eu acredito que esse projeto, com toda essa potencialidade de atender ao que é definido pela ANP como conteúdo local, acredito que vamos colocá-lo de pé. Talvez não com tantas sondas quanto foram previstas no primeiro momento, mas de forma a poder dar continuidade nesse trabalho, trazendo essa tecnologia aqui para o país, trazendo divisas, porque as sondas construídas lá fora não trazem divisas, não geram emprego aqui no Brasil, e podendo atender aí ao pré-sal para desenvolver toda essa reserva que existe aqui no país. A declaração do senhor Pedro Barusco, que cobrava propina dos estaleiros quando ele discutia os projetos, acredito deva ter causado um maremoto na empresa, que ela hoje busca inclusive a sua reestruturação. As auditorias foram concluídas, afirmam que os contratos foram legais. Qual é a análise de Vossa Senhoria enquanto presidente? Como é que se dava esse processo de corrupção em que o senhor Pedro Barusco comandava? Excelência, internamente, através dos contratos da Sete, não foi.
O que eu tenho de informações sobre isso é aquilo que a imprensa divulgou do conteúdo da delação premiada do senhor Barusco, que ele teria feito os acordos por fora, diretamente com terceiros, mas não usando internamente os contratos da SET. Então, em relação a isso, a SET Brasil não tomará nenhuma medida judicial em relação às empresas por esse pagamento de propina, por essa intermediação do senhor Pedro Barusco? Até o momento que seja provado a existência de algo e que isso eventualmente tenha vindo a trazer algum dano direto na SET, nós estamos aguardando para ver os acontecimentos. Mas que acontecimentos? Aguardando para ver qual é a decisão que vai ser tomada pela Justiça em relação a todo esse processo que está em andamento. E em relação aos contratos da SET Brasil com os estaleiros, além do contrato, houve esse mecanismo de aditivos de contrato, ou os contratos, eles foram um contrato global no qual não houve essa necessidade? Houve a necessidade ou não de aditivos a eles? Não, os contratos foram feitos e têm sido seguidos da forma como foram traçados no primeiro momento. Talvez um equipamento adicional tenha sido pedido para colocar nos contratos antes da minha chegada, mas não houve pedido de aditivo ainda, nós não concedemos nenhum aditivo. Essa discussão foi interrompida. Quando se interrompeu as obras, essas discussões também não surgiram. Então, a SET Brasil, enquanto empresa SET Brasil, ela não doou a partidos, nem a políticos, e nem intermediou, enquanto empresa, nenhum pagamento, nem a políticos e nem a partidos. No meu período lá, não houve nenhuma doação e sequer houve qualquer tipo de pedido de doação para nenhum partido. E no momento anterior, o senhor não tem conhecimento, ou pode ter alguma afirmação em relação a essa questão? No momento anterior, eu não tenho essa informação. Senhor presidente, vamos passar para... Agradeço, deputado Luiz Sérgio. Vamos agora ao tempo destinado aos subrelatores. Deputado Altineu Cortes não está presente. Deputado Bruno Covas. Boa tarde a todos. Senhor Luiz Eduardo Guimarães Carneiro. Queria retomar aqui algo que o deputado André Moura já tratou. Por qual período o senhor foi diretor executivo da Chain Petróleo e Gás? Foi ao longo do ano 2009. Acredito que de fevereiro, março até novembro. O que o levou a deixar a companhia? Eu divergi da forma como se dava o processo decisório internamente na Chain e tive um convite para ir trabalhar na OSX na ocasião. Vossa Senhoria poderia nos informar se a transportadora Gazene contratou serviços da Chain, seja diretamente, seja por meio de consórcios formados com a participação da Chain ou empresas da holding? Eu não tenho essa informação, Excelência. Na realidade, minha área na Chain era exatamente a área de óleo e gás. Era a Chain Óleo e Gás que estava se buscando desenvolver e colocar como operadora de petróleo. A senhora, portanto, não teve nenhuma participação no projeto Gazene ou nenhum contato com a empresa transportadora Gazene? Nenhuma, Excelência. Excelência já disse que conhecia o senhor Pedro Barusco, quando também questionado pelo deputado subrelator André Moura. O senhor Pedro Barusco afirmou para esta comissão que a Chain se beneficiou do esquema de corrupção montado na Petrobras e que houve propina na contratação, na construção do gasoduto em Caraguatatuba, especificamente de uma tubulação vertical. A senhoria participou ou teve conhecimento desse fato ou de algum pagamento de propina pela Chain ou por empresa da holding?
Não, Excelência, eu nunca me envolvi na Chain em nenhuma obra da área de engenharia, só focado na atividade de exploração e produção. O senhor disse que saiu da Chain e foi convidado para fazer parte da empresa OSX. OSX. O senhor foi diretor-presidente da OSX? Fui. No primeiro momento eu entrei como diretor de operações e depois eu vim a assumir como diretor-presidente. Gostaria de saber se é verdade a notícia de que o senhor foi denunciado pelo Ministério Público Federal, quando presidente desta empresa, por falsidade ideológica, indução de investidores a erro, manipulação do mercado de capitais e formação de quadrilha, em especial por ter conhecimento da inviabilidade econômica da extração de petróleo na região de Campos, omitindo o fato aos órgãos governamentais e ao mercado. E ainda por ter realizado apresentações fantasiosas, criando uma cortina de fumaça de fatos relevantes e levando prejuízo a investidores. É verdade ou é mentira? Excelência, houve uma denúncia realmente, não só para mim, mas envolvendo todos os diretores da minha gestão, na OGX, e também da gestão anterior, bem como o senhor Ike Batista. Todos esses foram alvos de uma denúncia. Essa denúncia está no Ministério Público e o Ministério Público está analisando se vai acatar a denúncia ou não. Eu pergunto isso porque o próprio deputado André Moura já perguntou, e eu queria mais uma vez fazer essa pergunta, se a sua passagem pela OGX o credenciou a ocupar a presidência da Sete Brasil. Excelência, não foi a minha passagem pela OGX que me credenciou a ser um dos candidatos a assumir a presidência da Sete Brasil. Foi todo o meu histórico de 35 anos, onde eu ocupei as diversas posições possíveis em atividades ligadas exatamente à operação de sondas. Se foi todo histórico, a passagem pela OGX entra nesse histórico. No caso na OGX, Excelência, não houve operação de sonda conduzida diretamente por mim. Eu estou me referindo à atividade, às decisões tomadas diretamente envolvendo sondas, que foi o grosso da minha atividade na Petrobras, onde eu tive a ocasião de comandar essa área por vários anos. Não só essa área, como também toda a produção brasileira de petróleo. Eu queria retomar também uma outra questão levantada pelo deputado André Moura, que foi como é que se deu o processo de indicação de Vossa Senhoria para o cargo de diretor-presidente da Sete Brasil. O senhor falou que é uma lista tríplice, elaborada pelo Conselho. O senhor poderia retomar isso, explicar melhor? Pois não, Excelência. De acordo com o Estatuto da empresa, a Petrobras tem a prerrogativa de indicar uma lista tríplice e os acionistas têm que escolher, dentro dessa lista tríplice, quem é o presidente da Sete Brasil. Assim foi feito na ocasião e eu fui escolhido pelos acionistas. A Petrobras, portanto, formou uma lista tríplice com 3 nomes, um deles é o do senhor, e enviou aos acionistas da Sete Brasil. É isso? Afirmativo. Como é que eles chegaram nesses 3 nomes? Quer dizer, o senhor por acaso ficou sabendo que estava nessa lista tríplice depois dela ser formulada? Ninguém lhe consultou se poderia incluí-lo nessa lista tríplice? Eu fui consultado se poderia ser incluído na lista tríplice, realmente. Quem o consultou? Quem me consultou foi a presidente Graça. A presidente Graça Foz, portanto, fez o convite para que o senhor pudesse aceitar fazer parte desta lista tríplice enviada aos acionistas, é isso? Ela me consultou para poder saber se poderia colocar meu nome nessa lista tríplice. Então, o senhor deve a sua indicação à senhora Graça? Essa decisão de aprovação da lista tríplice, entendo eu que é uma decisão da diretoria. Na realidade, a presidente Graça, eu me lembro bem que foi no dia da reunião de diretoria, onde esse assunto ia ser discutido, ela conversou comigo antes da reunião de diretoria e perguntou
se poderia colocar meu nome nessa lista tríplice. E lá, então, foi fechado pela diretoria a aprovação da lista. Não sei se eles alteraram a lista internamente na reunião de diretoria ou não. Sei que meu nome participou da lista tríplice. Foi ela, então, que levou o seu nome para essa reunião de diretoria? Eu não sei se formalmente no papel foi ela que, se teve algum documento, mas ela é quem conversou comigo. Foi ela quem conversou comigo e depois levou para lá. O senhor sabe dizer quem eram os outros 2 nomes que faziam parte dessa lista? Eu até já soube, mas eu confesso que eu não me lembro dos nomes aqui no momento. Na época foi comentado, depois. O senhor não conhecia essas pessoas? Um deles era ex-Petrobras também. Ricardo Juinites, é esse o nome. E o terceiro nome eu não estou lembrado aqui. E depois, na reunião de acionistas, ele liberou em cima desta lista tríplice, é isso? Exatamente. Houve uma reunião de acionistas e eles escolheram, dentre os 3 nomes, como manda o estatuto, chegaram ao meu nome. O senhor sabe dizer se foi uma votação unânime? Foi uma disputa? Como é que foi essa escolha pelos acionistas? Pelo que eu saiba, não foi unânime, mas não tenho mais detalhes sobre isso. Eu não participei da votação. Mas não tem nenhuma ata? Não tem nenhuma forma de recuperar isso? Certamente deve ter uma ata, mas eu só não tenho essa informação aqui. Na ata consta quem votou no senhor, quem não votou no senhor? Eu não sei dizer, Excelência. Pode ser que sim. Talvez a ata conste apenas qual foi o percentual a favor e o percentual contra. O que mais provável é isso. Algum acionista chegou a lhe perguntar, chegou a lhe inquirir quais seriam as suas intenções, qual a sua formação? Algum acionista buscou saber informações diretamente com o senhor? Sim, eu participei e acredito não, eu sei que os demais participaram, de uma entrevista com vários acionistas, alguns presentes, outros por telefone, e eles fizeram diversas perguntas sobre a experiência, enfim, houve uma avaliação antes da tomada de decisão por parte dos acionistas. O senhor Aldemir Bendini desligou-se do Banco do Brasil para ocupar o cargo de presidente da Petrobras. O senhor sabe informar se o senhor Bendini intermediou alguma operação de salvamento da Sete Brasil ou fez gestões nesse sentido junto à instituição financeira que ele presidia, Banco do Brasil? Eu não tenho essa informação, Excelência. Muito obrigado. Eram essas perguntas, senhor presidente. Agradeço. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, só para poder a gente tirar a dúvida que eu citei aqui quando eu estava fazendo os questionamentos, o áudio já foi localizado, já está no ponto. Se Vossa Excelência permitir, é algo em torno de 3 ou 4 minutos só para a gente poder tirar a dúvida daquilo que... O pessoal da técnica aí para colocar. Em maio de 2011, final de 2010, a Sete Brasil foi criada com o objetivo de buscar atender esse requisito, atender essa demanda de unidades, buscando aí num conceito de encomendas em escala, mitigar os riscos de construção. Por favor. Então eu gostaria de ressaltar que a Sete Brasil é uma empresa privada. Ela busca atender aí essa necessidade de sondas para perfurar poços no pré-sal, atendendo uma determinação da ANP, buscando, ao longo desse processo, garantir a retenção de tecnologia. É uma tecnologia que hoje nós não temos no país, desenvolver a indústria naval e com potencial. Então ficou claro que a Sete Brasil foi criada com a finalidade, né, como foi dito aqui, na explanação, é diferente do que foi dito aqui, com a finalidade, que é a finalidade de atender a necessidade da construção das sondas, que no primeiro momento foi dito pelo depoente, que eram 40, 12 foram construídas, porque está um pouquinho antes, foram construídas 12 no exterior e 28 mais uma pela Sete Brasil, que foi criada com esta finalidade. Então é aquilo que eu disse, ela foi criada com uma finalidade